Meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Que tudo venha da tua direção e nada venha da carne, venha do teu Espírito, falando que nós precisamos ouvir. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 1 Reis 19, olha o que está escrito, ó. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida e se foi, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu poço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Diga de novo: ele mesmo, porém, se foi aonde? Se foi ao deserto. Essa é a palavra que eu queria que nós venhamos agora refletir. Foi Elias, ele mesmo, que se levou para onde? Para um deserto. Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre o deserto. É claro que o deserto também, numa figura de linguagem, representa os dias difíceis. O que é o deserto hoje na nossa vida? É quando a gente passa por muitos problemas. O deserto hoje é uma porta que se fecha, é um problema familiar que surge. E esse deserto, ou nós vamos pela permissão de Deus, e se for pela permissão de Deus, e se estivermos na obediência, Deus garante estar conosco nesse deserto. Ele garante que a gente vai estar ali e Ele estará conosco para nos livrar. E esse deserto é passageiro. Mas também pode acontecer da pessoa se levar ao deserto, ou pela desobediência, ou até mesmo como Elias, pelo medo, né? Porque naquele momento o coração de Elias foi tomado de medo. Será que foi a primeira ameaça que ele sofreu? Não. Ele já sofreu tantas ameaças e nunca fugiu. Quantas vezes Jezabel não havia ameaçado ele? Sim ou não? Eu vou acabar com você, Elias. E ele ia para a luta. Ele não se dobrava, ele não fugia. Pelo contrário, ele desafiava. Ele desafiava. Só que havia esse momento aqui, que por mais que a fé de Elias seja muito grande, ele estava muito decepcionado, enfraquecido. Se ele passou por isso, queremos nós ainda vigiar mais ainda. Aí que nós temos que nos alertar. Porque ainda que hoje eu esteja com a minha fé em alta, crendo em Deus, eu tenho que ainda mais me esvaziar e buscar mais e mais a misericórdia de quem? De Deus. Amém? Porque Elias era um homem de muita fé. Quem somos nós para comparar a fé de Elias, né? Quem somos nós? Mas aqui está registrado para mostrar que, assim como o inimigo se levantou contra Elias, se levanta contra a nossa vida. E no mesmo jeito que o inimigo envia mensageiro, porque a Jezabel fez questão de enviar um mensageiro maligno, né? Lá no livro de Jó, fala dos mensageiros, um trazendo uma notícia atrás da outra, sim ou não? Mal vinha o mensageiro: ô Jó, eu vim trazer as más notícias. Olha, estava lá no campo, vieram bandidos, roubaram tudo. Aí mal saía esse, já havia outro: olha, aconteceu isso. Um mensageiro atrás. O inimigo tem prazer. As más notícias vêm rápido, sim ou não? Rapidinho chega. Tudo para estabilizar a fé de Jó. Tudo para fazer Jó desanimar, abandonar a fé.
Ali você vê que Elias recebeu esse mensageiro e ali ele ficou desesperado. E agora? E fugiu para o deserto, correu. Amém? Então o deserto vem para todo mundo. Se hoje a gente passa pelo deserto, nós temos que crer que Deus estará conosco nesse deserto. Amém? E muitas das vezes, pessoal, a gente não percebe a batalha espiritual que acontece em todo momento. Porque às vezes Deus permite você ver o levante do inimigo contra a sua vida. Sim ou não? Mas muitas das vezes você nem sabe que o inimigo tramou contra você, mas você não chegou ao seu conhecimento. Porque antes Deus já envia anjos, Deus te guarda, Deus te livra e você nem sabe. A todo momento o inimigo trama. A Bíblia fala que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Todo dia, todo momento. Mas às vezes você não sabe, não chega no seu conhecimento que o inimigo ele armou uma cilada lá fora contra você, contra a gente, e não chegou até você, mas Deus te livrou. Mas às vezes Deus permite chegar ao nosso conhecimento. Olha o inimigo se levantando, às vezes Deus permite. Mas é nesse momento que o inimigo se levanta que você tem que estar na fé, dobrando o seu joelho, buscando a misericórdia de quem? De Deus. Então nesse momento ele se foi ao deserto. Nós temos o exemplo que Jesus também foi para o deserto, mas foi levado pelo Espírito. E lá no deserto ele jejuou 40 dias e se fortaleceu. O inimigo estava ali, o tentador? Estava, mas ele venceu. Nós temos o exemplo negativo do povo na época de Moisés. Aquele deserto ali era só um caminho para o povo chegar à terra prometida, mas ficou 40 anos no deserto. Será que é o plano de Deus o povo ficar 40 anos? Não, para Deus era 40 dias, era alguns meses. Não era para o povo permanecer no deserto, mas por quê? A rebeldia, a murmuração, a ingratidão daquele povo, todo dia reclamava de alguma coisa. Nada estava bom. Talvez você conhece uma pessoa que para ela nada está bom. Tem tudo, mas nada está bom. Reclama. A Bíblia fala que as sandálias e as vestes não envelheceram durante quantos anos? 40. Olha o cuidado de Deus. As vestes, as sandálias dos pés não envelheciam. Deus vinha com uma coluna de nuvem durante o dia. Aquilo ali ajudava no calor para trazer sombra e guiar o povo. E durante a noite uma coluna de fogo para aquecer o povo do frio. Deus tirava a água da rocha. Deus enviava codornizes do mar. Da onde não tinha carne veio. Deus fazia maravilhas, sim ou não? Milagres. E estava o povo lá. Vamos levantar outro líder e voltar para o Egito. Deus quer que a gente morra aqui. Aí você vê, Deus prometeu, vou levar você para a terra prometida, uma terra que emana leite, é a palavra de Deus. E ao mesmo tempo o inimigo vinha, Deus quer que você morra. Aí o povo dava mais crédito à palavra de morte do que à palavra de vida. Aqui nesse momento, Elias deu mais crédito numa palavra de morte do que a palavra de vida, porque Deus fala, estou contigo, sim ou não? Se você ler Isaías, Deus fala assim, eu sou contigo, não temo, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Agora cabe a nós a crer nessa palavra de vida, não a de morte que o inimigo tenta a todo momento contra a nossa vida. Todo momento o inimigo tem a palavra de morte para desmotivar, estabilizar a nossa fé. A escolha de Elias foi dar crédito à palavra de morte, não à palavra de vida. Ele se levou para onde? Para o deserto. Aí diz mais a palavra, ó. Ele, porém, se foi ao deserto no caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si o quê? A morte, disse, basta, toma agora, o Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele que falou, desista, não quero mais. Quantas são as pessoas que querem desistir? A gente vê que o próprio Jonas também fez a mesma coisa, deitou debaixo de uma árvore, ficar ali se lamentando. Moisés também passou por isso. Só que Deus, ele é muito misericordioso.
Deus ele abandona os seus? Não, ele envia um anjo, sim ou não? Olha lá o que diz a Bíblia, ó, na palavra de Deus, ó. Versículo 5: deitou e dormiu debaixo do zinco, eis que o anjo o tocou. O anjo o quê? O tocou e disse: levanta-te e o quê? E come. Olha o cuidado de Deus, sim ou não? Levanta aí e come. Quem é o anjo hoje? A Bíblia fala em Apocalipse sobre os anjos da igreja, que refere a pastor. Mas o anjo não é só pastor, algum líder da igreja, alguém da igreja. É toda aquela pessoa que se deixa ser usada por Deus, que leva uma palavra de vida para uma pessoa que está desesperada. Todos nós podemos ser esse anjo. Uma pessoa que está ali desistindo da vida, não quer saber mais de nada, você vai lá, olha, levanta a cabeça, Deus pode mudar a sua vida, Jesus ele te ama. Aí você vai ser um anjo na vida daquela pessoa. Deus quer usar. Então foi um anjo ali e falou para Elias: olha, levanta a sua cabeça. Esqueceu que Deus é contigo? Você esqueceu que há uma promessa na sua vida, Elias? Levanta daí. Olha o cuidado de Deus, sim ou não? Deus é o mesmo, ele faz isso ainda, ele envia anjos para nos fortalecer. Versículo 6, ó. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? A dormir. Deus esperava o quê? Que ele comesse, se levantasse, reagisse e fosse para a luta. Mas ele comeu, voltou o quê? A dormir. Aí Deus desiste da pessoa? Não. Versículo 7: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo o quê? Longo. Levantou, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Com a força daquela comida, ele caminhou quantos dias? 40. Isso mostra que não dependemos só da força física, muito mais da força que vem de quem? De Deus para a nossa vida. Jesus falou: não viverás o homem só do pão, né? Mas de toda a força que vem de quem? De Deus. Versículo 9: ali entrou aonde? Numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor e disse: o que faz aí o quê? Elias. Deus estava direcionando ele para o monte, só que lá do monte ele foi para onde? Para a caverna. Tem muitas pessoas que infelizmente ela faz isso, ela entra na caverna, ela se esconde, ela foge, fica prostrada. Nós temos uma escolha: ou eu vou para o monte, ou seja, eu vou para o local de oração, eu vou para a fé, eu vou para a perseverança, eu vou batalhar, eu vou buscar a Deus, ou eu vou me prostrar na caverna, me esconder, desanimar. Elias entrou numa caverna, o que Deus falou? O que você está fazendo aí, Elias? Ou seja, aí não é o seu lugar, não é aí que eu quero você. O que você está fazendo aí, Elias? Foi a pergunta de Deus, sim ou não? Aí ele respondeu, versículo 10, ó. E respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, procuram tirar a minha vida. Olha a mentira do diabo aí. Mentira por quê? Não havia só ele. Ele falou: estou sozinho, só ele. Tanto é que Deus fala que havia muitos joelhos que não se dobravam, ele que estava servindo a Deus. Para ele, o que ele estava pregando não estava adiantando de nada, porque o povo não estava convertendo. Mas o povo estava? Muitos estavam. Mas o diabo coloca na mente da pessoa que tudo que ela está fazendo nada dá certo, que não adianta, que desiste. O inimigo fica bombardeando na mente da pessoa: olha, desiste, não adianta. Mas estava assim, dando resultado, mas ele não conseguiu o quê? Enxergar. O inimigo tenta fazer isso, cegar a visão espiritual da pessoa. Aí Deus foi lá, ó, versículo 11, ó. Disse-lhe Deus: sai. O que Deus falou para ele fazer? Sai da caverna, põe nesse monte. Vai para onde? Para o monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor,
Um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava a penha diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o quê? Um fogo. O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um siso tranquilo e suave. O que Deus fez com Elias? Sai daí, vai para o monte que você vai ver o meu poder. Ou seja, vai para o ambiente de oração. Sai dessa prostração, se levanta. Aí quando ele saiu, Deus começou a se manifestar através de um vento que vinha para as rochas, despedaçava as rochas. Depois ele veio um terremoto, sacudiu tudo. Depois um fogo, sim ou não? E depois veio um siso tranquilo, tudo suave. O que Deus estava fazendo? Mostrando quem estava no domínio de todas as coisas. Falando para ele: você está temendo um homem ou uma mulher, né? Uma autoridade ali da terra, que é limitado, está se esquecendo que quem está contigo tem um poder sobre tudo. Deus mostrou o poder dele, sim ou não? Falando para Elias: você está com medo, Elias? Você esqueceu de quem está lutando com você? Mostrando o poder dele. O que Deus esperava de Elias? Que ele saísse da caverna e falasse: realmente, Senhor, eu me esqueci. Eu estava olhando para o tamanho do problema, esquecendo do tamanho do meu Deus, que é maior. Mas foi isso que aconteceu? Voltou para a caverna. Há muitas pessoas assim. Por mais que ela veja o poder de Deus, por mais que Deus mostre que é com ele, com ela prefere ouvir a palavra de derrota do inimigo do que a palavra de Deus. Ela dá mais crédito à palavra negativa do que a palavra de vida. Quantas vezes a gente aconselha uma pessoa: fulano, levanta a sua cabeça, Deus vai mudar essa situação. Aí ela até fala: eu creio. Passa um tempo, ela liga de novo falando a mesma coisa: nada dá certo, eu não acredito mais. Aí você vai de novo: fulano, Deus é contigo, levanta, vai dar certo, você vai vencer. Aí ela até no momento fala: eu creio. Aí passa no outro dia, ela fala de novo a mesma derrota. Tem pessoas que infelizmente ela dá mais, o inimigo vai lá, semeou a palavra de incredulidade, medo, e aquilo ali pronto, ela desmonta, ela se rende, ela se prostra. Deus estava mostrando que ele tinha domínio sobre todas as... Ou em outras palavras, se Deus tinha um plano na vida do Elias, quem era Jezabel para atrapalhar, para impedir? Se Deus tinha plano na vida de Elias, Jezabel podia impedir? Podia fazer alguma coisa contra a vida dele? Se Deus tem plano na sua e na minha vida, você vai temer alguma coisa? Não, você tem que falar: seja feita a vontade de Deus. Eu vou para a luta. Uma vez a Esther, na oração em jejum que ela fez, ela falou: se pereci, pereci, mas eu vou crer no poder de Deus. Ela foi para a oração. E Deus mudou o cenário que era de morte. Fizeram um decreto para matar o povo dela, mas ela falou: não, eu vou para a oração. E Deus mudou o resultado, sim ou não? O que Deus esperava de Elias? Sai da caverna. Nós temos o exemplo de Abraão. Deus falou para Abraão: vou te dar um filho. Mas a minha esposa é estéril, a gente é de idade. Eu vou te dar um filho. Você vai ter um filho, você vai ter o seu sonho realizado. Passou anos e anos. Aí ele começou a ficar dentro da tenda, mesma coisa na caverna, né? A tenda dele era a caverna. Aí ali: Senhor, eu não tenho filho, e o único que eu tenho aqui é o meu servo, Damasceno Eliezer, é um servo nascido em casa, eu tenho ele como filho, para ele vai ficar minha herança, pois eu não tenho filho do meu sangue. Aí Deus falou: sai dessa tenda, vai para fora, olha para os céus e conta as estrelas se você puder, porque assim será a sua posteridade, a sua descendência. E ele creu, ele viu o céu estrelado, saiu da caverna, saiu da tenda, do lugar de prostração. Tem pessoas agora dentro do quarto que não quer sair de casa, não acredita em mais nada, está ali chorando, que o diabo quer que a pessoa fique ali, desiste de tudo, sim ou não? Mas Deus tem muitos planos na vida de cada pessoa, só que a pessoa não consegue enxergar. Então, infelizmente, Deus mostrou o poder, não adiantou de nada, porque Elias voltou para a caverna. Aí a Bíblia fala, continuando na palavra de Deus,
Lá no versículo 13, perdão. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto. Saindo, pois, a estrada da caverna, eis que veio uma voz e disse: o que faz aqui o quê? Elias. Aqui o que Deus perguntou? Novamente, para ver se ele ia mudar. Se ele ia falar: não, eu estou aqui, mas agora eu creio. Mas novamente Deus deu uma oportunidade e Elias não agarrou a oportunidade. Ele falou, respondeu: tenho sido zeloso, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os profetas, só eu fiquei só, procuram tirar o quê? A minha vida. Novamente ele começou a falar derrota. Só eu fiquei só. Será que era só ele que ficou só? Não, Deus falou para ele: não tem só você não, Elias. Tem mais 7.000 que não se renderam. Conservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Tudo que você pregou, eles estão lá. Ou seja, a sua pregação teve resultado, mas você não consegue ver. É isso que o diabo faz, sim ou não? Para ele não estava dando certo, não estava adiantando de nada. Tem pessoas que ela acha que ela lutar não vai adiantar nada. É isso que o inimigo fez com Elias. E era um grande... Quem hoje pode se comparar com a fé de Elias? Se ele ficou dessa forma, então ainda mais nós temos que vigiar. Ainda mais a gente tem que estar aos pés de Jesus, pedindo a misericórdia dele, blindando o nosso coração das palavras negativas, blindando o nosso coração de toda incredulidade, medo. Esqueceu do Deus que é todo poderoso? Sim ou não? A Bíblia fala que Jairo foi até Jesus e falou: Senhor, a minha filha está lá na cama morrendo, vai na minha casa. Jesus falou: eu vou lá. Ali veio os seus servos e falou: olha, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha partiu, ela morreu. Jesus não acatou essas palavras, a Bíblia fala, e falou para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Ali ele podia escolher estar na caverna ou no monte. Ele podia escolher: Senhor, minha filha morreu, não precise mais não, tá bom? Obrigado pela atenção, estou indo embora, e despedir Jesus. Ou fazer o que ele fez: vamos assim mesmo, eu creio. Se o Senhor falou que tem que crer, eu creio, vamos lá em casa. E Jesus foi, curou, ressuscitou aquela menina, sim ou não? O milagre aconteceu. O resultado podia ser diferente se ele despedisse Jesus, desse crédito à palavra dos seus servos que falou que não adiantava mais nada. Mas ele creu, e ele viu a sua filha o quê? Ressuscitar. Então nós temos aí a voz do inimigo para parar, para desanimar, e a voz de Deus para te levantar, para dizer: vai em frente, vai na luta. Aí ele falou: não, Senhor, não adiantou nada, procuram tirar minha vida. Versículo 15, disse o Senhor: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, e Geu filho de Nissi ungirás ao rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate, Abel Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Repete assim: em teu lugar. Ou seja, aquilo que era para ele viver foi para outro. Tem muitas pessoas que deixaram de viver sonho de Deus, plano de Deus, pela incredulidade, e aquilo que era para ele foi para outra pessoa que creu. Deus tem poder para abençoar todo mundo? Tem, mas tem pessoas que deixam de viver as bênçãos de Deus pela incredulidade. Deus coloca outro em lugar que quer glorificar o nome dele. Eliseu estava disposto: não, Senhor, me dá a unção dobrada sua, Elias, eu quero ser usado. Eu vou para cima de Jezabel, eu vou pregar aí, não quero saber dela, que ela está ameaçando, não. Eu vou continuar falando de quem? E ele viveu. Nós temos o exemplo de Saul. Saul rebelde, desobediente. Ele era para ser o maior rei, mas Deus colocou Davi no lugar dele. Sim ou não? Aquilo que era para Saul viver, Davi tomou posse. Sempre tem alguém, né? Cabe a gente não desprezar as bênçãos e o plano de quem? De Deus na nossa vida. Não ir para a caverna, mas ir para o monte, que é lugar de oração. Quando eu
fala um monte, não é o local, mas é você continuar vivendo na obediência à palavra, buscando a Deus, servindo a Deus. E Deus vai honrar a sua fé em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu essa palavra, coloca no seu coração. Amém?